Olá a todos e todas, aqui quem fala é a pastora Paula, da ICM, Igreja da Comunidade Metropolitana de Sarandi, Maringá. Também faço a pluralidade religiosa no Centro Ecumênico Luzilia de Oxalá da Umbanda. Bom, hoje eu venho aqui, perante estarmos falando do orgulho LGBTQIA+, esse mês todo falando sobre essa questão do orgulho, que isso é maravilhoso, E por isso que eu estarei citando aqui uma passagem que é muito utilizada, pelos fundamentalistas, utilizando dessa passagem para nos atacar, nos atingirmos, de alguma forma, utilizando como se essa passagem falasse que a cidade foi destruída pelo fato da homossexualidade, sendo que não tem nada a ver. Então eu estarei lendo aqui para vocês então em Gênesis 19 a seguir, que diz assim: à tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles. Peço que foram com ele, entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os para fora, a fim de que abusemos deles. Então Ló saiu-lhes a porta, fechando atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui, tenho duas filhas que ainda não conheceram varão. Eu as trarei para fora, e lhes falarei com bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens. Portanto, entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se transformar em juiz. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Amém? Amados irmãos e irmãs, aqui deixa bem clara essa passagem que está falando da falta de hospitalidade, que é algo sagrado. A hospitalidade de podermos acolher os nossos irmãos e irmãs, dar a hospitalidade a esses irmãos e irmãs, que Jesus nos ensina a ter a hospitalidade. Então aqui está faltando hospitalidade, que chama xenofobia aos estrangeiros. Por quê? Porque aqui deixa bem claro que não tem nada a ver de homossexualidade. Primeiramente, para começar, aqui está falando que quando os anjos chegam na cidade, Ló traz eles para a casa dele, acolhe, e todos os homens da cidade, os mais velhos, os mais novos, cercam a casa de Ló. Então os homossexuais seriam minorias. E então foram todos os homens a cercar essa casa, a casa de Ló. Então como que uma cidade teria só homossexuais? Não tem como, a procriação ia ser da onde? Como que ia ter a procriação? Como que ia dar continuidade? Então a heterossexualidade, claro que existiria e é heterossexuais. E outra coisa, como que os homossexuais iam querer as filhas de Ló? Não é verdade? Porque aqui deixa bem claro que Ló, para defender os anjos, porque eles queriam estrupar os anjos, violentar sexualmente.
E é isso que deixa bem claro aqui. Então, eles queriam eles queriam humilhar sexualmente. Então, isso não é uma prática homoafetiva. Isso é uma violência, isso é crime, né? Então, eles gostavam, né? O povo de Sodoma gostava de humilhar, os homens de lá gostavam de humilhar os estrangeiros. Então, era essa falta de hospitalidade, essa falta de amor, essa falta de carinho que fez com que Sodoma foi destruída. Né, as pessoas egoístas, egocêntricas, as pessoas que não estavam nem aí para os outros, que tratavam os outros com indiferença, que humilhava em praça pública, né? Isso é uma humilhação em praça pública, já pensou? Que horror, que terror, tudo isso. E aí, a mais que fico mais chocada também é a questão que Ló oferece suas filhas, que são virgens, para que os homens abusem delas. Então, assim, imagina você pegar suas filhas e oferecer aos homens para que abusassem delas. Então, aí você vê o que a homossexualidade tem a ver com isso, né? Vai querer as filhas de Ló, que foi oferecidas, né? Enfim, então, eu acho assim, uma falta de interpretação tão grande que aqui deixa bem claro, irmãos e irmãs, que não tem nada a ver com homossexualidade, tem a ver com xenofobia, falta de hospitalidade, né, de violência sexual, é ser violentado sexualmente. Isso é terrível, isso é horrível mesmo de se ver, tanta violência a esse povo, né, que fazia essa maldade. E se você for ver, Jesus confirma essa ideia em Lucas, né, 10, 12, quando usa Sodoma como um exemplo de falta de hospitalidade. Então Jesus fala lá, né, nessa passagem de Lucas 10, 12, essa falta de hospitalidade de Sodoma. Então, tudo isso que as pessoas ficam pregando aí é uma mentira, uma tremenda mentira, uma hipocrisia de utilizar a passagem da Bíblia para condenar a homossexualidade, sendo que não tem nada de condenação de homossexualidade aqui. Eu não vejo nenhuma parte aqui de condenação de homossexualidade. Pelo contrário. Então as pessoas têm que saber interpretar e falar, né? Leia direito, porque aqui não fala nada disso. E da onde que as pessoas tiraram essa ideia, esse conceito que aqui está falando de homossexualidade, né? Isso daqui é abuso sexual, gente, abuso que acontece até hoje, né? Os abusos sexuais acontecem dentro das casas, dos familiares, de pais com filhos, com tios, enfim. O abuso sexual acontece hoje em dia, dentro de suas casas, e vocês não vê, muitos não enxergam o abuso sexual acontecendo com as suas crianças, com seus adolescentes. Então, as pessoas colocam uma venda dentro dos olhos, né? Então isso daqui é abuso sexual, meu irmão, minha irmã. A falta de hospitalidade é tão grande, né? Hoje em dia também, né, as pessoas não sabem dar hospitalidade àqueles e àquelas que são diferentes, que vêm de fora, né? Para dar um lugar para ficar, para ser acolhido, para dar de comer, para dar de beber. Não, já querem agredir, já querem maltratar, já querem falar mal, já querem pisar, já querem, né, fazer uma violação, né, de abuso sexual com aquelas pessoas. Já pensou? E será que é isso que Deus queria? Não. Então esse é o motivo que está aqui bem claro e específico. Então as pessoas têm que entender, né, que tem essa violência sexual coletiva ainda. É uma violência coletiva. Imagina todos os homens da cidade querendo pegar os anjos para violentar eles. Só porque eles são estrangeiros, né? Mas por que isso? Então as pessoas têm que conscientizar e parar de ficar pregando nos púlpitos das suas igrejas e falando, não, que aqui em Sodoma e Gomorra ainda tem gente que fala da bandeira LGBT, que lá, Senhor, tinha uma bandeira LGBT lá, sendo que nem existia, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar de hipocrisia. A palavra homossexualidade nem existia ainda, nem existia essa questão de bandeira naquela época, e as pessoas têm ainda o cabimento de falar que tinha bandeira lá e que foi destruída por causa dos homossexuais, enfim, para nos perseguir, para nos crucificar, para nos condenar, sabe, isso é tão triste, isso é tão triste mesmo. E por causa dessas pessoas que ficam pregando essa mentira, muitos de nós somos agredidos, violentados também, como esse povo aqui foi violentado,
né? Como os estrangeiros foram violentados, nós somos também violentados e violentados. Nós, mulheres trans, travestis, homossexuais, somos violentados dentro da nossa própria casa. Ou é de palavras, de ofensa, porque quando descobre que somos homossexuais ou transexuais, a família é a primeira a te julgar, a primeira a te condenar, a primeira a te jogar na rua, muitas vezes. Né, os seus amigos te excluir, seus amigos te tratar como lixo, como se você fosse filho do diabo. Primeiramente, nós não somos filhos do diabo, porque o diabo não cria-se nada. Aleluia, glória a Deus. O diabo só destrói, meu irmão, minha irmã. Quem cria todas as coisas, quem criou todas as coisas é Deus. Deus dá a vida. Então as pessoas têm que tirar, né, a venda dos seus olhos e parar de ficar crucificando, de parar de ficar utilizando a Bíblia como uma arma para matar, para nos perseguir. Eu vejo nessa atualidade tantas pessoas, né, pessoas famosas, cantoras gospel, falando, né, que não, realmente, né, tá errado, você não pode aceitar seu filho, e blá blá blá, e falando que tem que corrigir quando vê que é homossexual, porque ele não pode ser homossexual, ele tem que amar uma mulher, um homem tem que amar desde quando, meu Deus, desde quando isso? É que nem eu sempre deixo bem claro, Jesus rasgou o véu e tem gente costurando. No Velho Testamento fala de várias coisas que também, se você for ver, é pecado, é abominável. E as pessoas, por exemplo, iam fazer hoje em dia, né? Pegar o seu filho quem que faz isso hoje em dia? Pegar o seu filho que é rebelde, leva na porta da cidade com os anciões e apedreja até a morte. E tantas outras passagens bíblicas que está escrito lá para aquele povo daquela época que fazia, mas não quer dizer que não é para levar, não é para trazer para nossa época, para o que a gente está vivendo. Foi vivido naquela época, aquele povo daquela forma eles vivenciaram. Está certo? Não, tem muita coisa aqui que se você fosse levar no pé da letra, você não viveria, você iria ficar louca. E você não ia fazer. Não é, meu irmão, minha irmã? Então eu só estou dando um exemplo de como que as pessoas não fazem e por que nos perseguem. Aleluia, glória a Deus. Então eu vejo muita hipocrisia das igrejas hoje em dia, né? Algumas igrejas pregando nos púlpitos, falando coisas malignas que não tem nada a ver com o amor de Deus. Desculpa, no lugar de estar pregando o amor, está pregando o ódio, está pregando a destruição de pessoas inocentes, né? Utilizando a passagem da Bíblia, porque eu sei que do começo ao fim dessa Bíblia Jesus ama, Jesus pede para acolher, para abraçar, para amar, para poder tá do lado das pessoas e não para condenar, não para matar, não para perseguir. Nós somos perseguidos através dessas palavras que são de boca de pessoas que dizem ser de Deus, que dizem ser servos e servas de Deus. Soa-se uma maldição, uma perseguição. E nós somos perseguidas a todo momento, perante a sociedade, a familiares, por quê? Por causa dessas pessoas ignorantes, dessas pessoas que não sabem entender o amor de Cristo, que realmente acham que entendem, e não entendem esse amor maravilhoso, que nenhum momento, nenhuma passagem aqui Jesus condena a homossexualidade também, ele não fala nada de homossexualidade, pelo contrário, ele acolhe, ele abraça, ele ama. A única questão é que Jesus fala do seu caráter, independente de sexualidade, de orientação de sexo, o que Jesus fala é o seu caráter. Se você é uma pessoa do bem ou do mal, ou se você está fazendo bem para você mesmo, para o seu irmão, é isso que Jesus deixa bem claro, é isso que ele quer. Ele não está olhando sexualidade, não está olhando cor de pele, não está olhando religiosidade de ninguém. Então as pessoas são ignorantes, as pessoas falam aquilo que elas querem falar, e aqui tá deixando bem claro, gente, eu não tenho que dizer aqui que é homossexualidade, então vamos parar de utilizar essa passagem bíblica como as outras passagens que não tem nada a ver. Vamos estudar, né? Vamos aprofundar, não é só pegar um trechinho e falar que aquilo e acabou. Não, vamos estudar de verdade mesmo, de ir atrás, de saber, gente. Vamos parar de ignorância. Vamos parar de ficar perseguindo, utilizando o nome de Deus para nos atingir, nos matar. Quantas pessoas LGBT são mortas? São mortas. Eu vejo cada história de pessoas que são servas, que vivem dentro da igreja, que matou seu filho a facadas, porque era homossexual. Só pelo motivo de ser homossexual, é porque Deus pediu para matar. Gente, vamos parar. Desde quando Deus vai mandar matar seu filho, sua filha? Por ser homossexual, desde quando Deus manda matar? Se ele é a vida.
Pelo amor de Deus, será que vocês não estão entendendo? Vocês não estão compreendendo a gravidade da situação dessas palavras que soam de maldição? Palavras de mentira, palavra de hipocrisia, palavras malditas que são tiradas da boca daquelas pessoas que estão falando, que estão pregando a palavra de Deus, perseguindo inocentes. Vamos parar com isso. Vocês estão com medo do quê? A procriação vai continuar. Tem espaço para todos nessa sociedade. Viva a diversidade, viva o amor, viva toda forma de amar. Será possível? Por que se incomoda tanto com a sexualidade do outro? Tanta gente passando fome e necessidade nesse mundo. E as pessoas estão preocupadas com a sexualidade do outro. Não é mesmo? Eu fico indignada com tantas coisas tão mais graves que estão acontecendo no mundo. Tantas pessoas doentes, passando dificuldades, não conseguem fazer uma cirurgia porque tá tudo difícil, ou enfim, enfermo, ou tá passando fome, e as pessoas não veem isso e ficam batendo o pé, batendo na mesma tecla. Já cansou, a gente já tá cansado de saber que Deus nos ama, que nos aceita. Parem de mentir para vocês mesmos, parem de utilizar a Bíblia para julgar, para condenar. Para de nos perseguir, para que nós estamos sendo perseguidos e perseguidas da mesma forma que Jesus foi perseguido. Está lá escrito, né? Jesus fala dos falsos profetas, não é mesmo? Aqueles que dizem que são profetas, mas são falsos profetas, que utilizam de Deus para tirar aquilo dos seus irmãos e irmãs, o pouco que eles têm. Jesus jamais vai pedir para ficar fazendo essas coisas de ficar vendendo caneta, né? Suor, lencinho, jamais. Isso é muita hipocrisia, falando que a pessoa vai ser curada, vai ser restaurada através de uma caneta, através, né? Para que fazer barganha com Deus, gente. Tem tanto isso, é uma hipocrisia aqui tão grande que a gente vê dentro das igrejas, e eles ficam pregando essas palhaçadas, né? Falando coisas que não tem sentido. Ainda apoia, né, tantas coisas erradas. Eles apoiam em nome de Deus, ainda usam o nome de Deus para falar. Então vamos parar com essa hipocrisia, vamos amar de verdade, vamos abraçar seu filho e filha por ser homossexual. Abrace ele, acolha ele, ame ele, porque você não sabe a dor que ele passa. Você não sabe a dor que a gente passa. Porque quando a gente se assume, a gente quer ter o carinho, o amor, o afeto, mesmo amor e carinho. Antes de se assumir, a gente quer ter do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, a compreensão, o amor, o carinho dos nossos amigos. E quando a gente se depara, quando a gente assume, parece que a gente deixa de ser aquela pessoa amável, carinhosa, atenciosa, e se torna-se um monstro. Se torna-se um diabo para a pessoa. Como que pode, gente, se o nosso caráter é o mesmo? A gente só apenas assume quem a gente é, mas a gente continua tendo, né, a mesma mentalidade, a mesma forma de agir. Enfim, então por que muda para as famílias? O comportamento muda, por que choca, por que entra, né, num desespero? Ai, meu filho é gay, minha filha, não, vou mandar para a rua. Mas que amor que é esse? Que amor que é esse que vocês estão fazendo, que vocês estão aprendendo nas igrejas, então? Que amor que vocês estão aprendendo de Jesus? Que Jesus, para mim, ele é puro amor. Ele ensina a acolher, a abraçar. E as pessoas estão afastando seus filhos e filhas, mandando para a rua. Sem dó, sem piedade. Você é gay, sai daqui, seu lixo, seu nojo. Trata como se fosse um nada, como se fosse um leproso. Isso é triste de se ver. E usa a palavra de Deus para fazer isso, sendo que Deus é vida, Deus é paz, Deus é amor, Deus é alegria. Jamais que Jesus ia falar pro seu pai te bater para virar homem, mas gay é homem, gente, é um homem que gosta de outro, né? Você nunca vai ser mulher. Mas como assim? Mas eu sou mulher. Meu biológico não diz nada, quem condiz é o meu cérebro de quem eu sou. E já foi comprovado várias vezes que a homossexualidade, transexualidade não há nada de errado, é algo natural, como a heterossexualidade é natural. E por que as pessoas insistem de nos perseguir, que tem tanto ódio, tem tanta raiva de nós, da comunidade, nos persegue de formas assim que, nossa, eu já passei por cada situação.
Já fui agredida verbalmente, fisicamente não, desculpa, mas eu nunca cheguei mais. Verbalmente eu já fui agredida. E eu sei de casos de pessoas que foram agredidas fisicamente, verbalmente. E muitos tiram a sua vida, acabam se suicidando, tirando a sua vida, porque o que eu estou fazendo aqui se Deus não me ama? Mas Deus te ama sim, meu irmão, minha irmã. Quem não te ama é o seu próximo que está te julgando, que está te condenando. Mas Deus te ama, te aceita do jeitinho que você é. Ele não se importa com a sua sexualidade, ele se importa com o seu caráter, com o seu coração, com aquilo que você faz de bom e de ruim. Quantos heterossexuais que não vale nada, que só faz maldade, que só prega o ódio? Quantos de nós, mulheres trans, travestis, homens gays que fazem a bondade, que ajudam o próximo, que acolhe, que abraça? Quantos filhos que estão lá, em orfanatos, pedindo para que tenha um pai e uma mãe, e quem que vai lá com amor e carinho para adotar eles? Quem quer ir adotar eles? Porque os héteros jogam, né, os filhos lá nos orfanatos, porque rejeitam, e quem acolhe com amor é um casal homoafetivo, um casal de uma mulher trans, né, com seu esposo, vai lá para acolher essa criança com amor e carinho. Eles querem, mas aí é que tá, daí tem um preconceito, não, porque eles não podem acolher, porque senão ele vai virar. Gente, ninguém vira nada, nós nascemos de um casal hétero e somos o que somos. Então tem que parar com essa palhaçada, patifaria de falar que nós viramos, não vira nada. Você vai ser o que tem que ser. Então, se fosse ver dessa questão, então a gente colocaria a mão e pensaria, a mão na cabeça, e pensaria, poxa, mas se nós nascemos de uma família heteronormativa e nós somos da comunidade LGBT, então ninguém vira nada. Então tem que parar com isso. Ou você é ou você não é. Muitos se oprimem perante ao julgamento porque tem medo de perder o amor da mãe, do pai ou da igreja, que acaba casando, homossexuais casam com mulheres, têm filhos e vivem contra a sua natureza. Isso é o pecado, é viver contra a sua natureza. É você viver uma vida que não é sua. E aí quando essa pessoa já não aguenta mais, que ela tá vivenciando uma vida que não é dela, ela não aguenta mais passar por isso, ela quer se assumir, ela quer se libertar, ser quem ela é, porque ela está cansada de mentir para ela mesma, ela está cansada de mentir para seus familiares, mentir para sua esposa, né, que ele não é feliz, né, que ele não gosta dela, porque ele não ama ela, ele ama outro homem. Aí as pessoas, nossa, virou. Ai, nossa, aquele homem lá, ele era hétero e virou, ninguém vira. Né? Não tem ex-gay, não tem ex-trans, não, porque eu nunca vi um ex-hétero. Né? E por que as pessoas vivem pegando a sexualidade das pessoas? Por que ninguém vai pesquisar sobre como que você é hétero? Né? Como que você nasceu hétero cisgênero? Por que você é hétero cisgênero? E por que você é melhor do que o outro? Só porque ele ama de forma diferente. Eu sou uma mulher trans, mas eu sou uma mulher hétero. Da mesma forma, eu sou uma mulher que ama um homem. Eu tenho um esposo maravilhoso, que ele é cis hétero e está sempre do meu lado, me apoiando, e ele não deixa de ser homem, né? Ele não deixa de ser heterossexual, cisgênero, só por estar do meu lado. Pelo contrário, ele está com uma mulher, né? Uma mulher abençoada por Deus, que eu acredito que eu seja, uma serva que busca, que clama, que ajuda sempre o próximo da melhor forma possível. Tento ser melhor a cada dia mais, né? Tento ser melhor, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, mas a gente é falha e pecadora também, né? Então a gente tenta melhorar cada vez mais. Mas é isso, gente, põe a mão na sua consciência, vamos parar de hipocrisia, vamos amar de verdade, vamos acolher, vamos parar de usar a Bíblia como arma, porque ela não é arma. A Bíblia é a libertação de nossas vidas, do amor de Cristo. Em nenhum momento Jesus nos condena. Pelo contrário, Ele nos ama, Ele nos acolhe. Jesus está do lado da minoria, dos marginalizados, que somos nós, a comunidade LGBT, os índios, os povos indígenas que também sofrem discriminação.
As mulheres também que sofrem até hoje o machismo, nós mulheres sofremos também, por ser mulher, sofro machismo, por ser trans, sofro a transfobia, não é mesmo? Então vamos parar, vamos lutar, vamos buscar, vamos clamar esse Deus maravilhoso, acolha, abrace, ame seu irmão, ame seu amigo, ame aquele e aquela que, independente se ele chegar e falar eu sou gay, abrace-o, ame-o. Porque ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo ele mesmo, a pessoa que ele é, mas ele vai ser mais feliz. Por ele poder expressar aquilo que ele gosta, que é aquilo que ele ama realmente, né, para as pessoas. Pode ter certeza. Tem crianças LGBTs, tem crianças transgêneras. Imagina. E ninguém impede para nascer, apenas nascemos. E somos amados sim por Deus. Então só queria encerrar então esse vídeo com o Pai Nosso para não estender muito, que eu sei que já ficou um pouquinho grande. E vamos lá, vamos buscar um mundo melhor, onde todos e todas possam ser amados, amadas, possam ter o seu espaço, ter a sua liberdade de ir e vir, como Jesus nos ensina, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Beijos, beijos a todos e todas. Amém. Para quem diz amém, a paz para quem é da paz, axé para quem é da axé. Viva o amor de Cristo, viva a diversidade religiosa, diversidade sexual, diversidade cultural. Viva todos os povos, todas as pessoas, todas as diferenças que existem, né? Tem um só motivo de sermos iguais, por sermos filhos de Deus, por sermos seres humanos. Mas numa diversidade, ninguém é igual a ninguém, cada um tem uma forma de agir, tem uma forma de pensar, e você tem que aprender a respeitar o seu irmão, tem que aprender a respeitar a diversidade, as diferenças, e você vai ver como que você vai se sentir melhor, e que o mundo vai ser um pouquinho melhor, mais alegre, mais colorido, mais cheio de vida, quando as pessoas realmente se compreenderem e se amar de verdade. Beijos, beijos e até. Muitos beijos.